Dando continuidade ao nosso curso de ASP.NET MVC5, vamos iniciar agora o capítulo 3, que é um capítulo voltado para a parte de apresentação. Tá? Então, o MVC são 3 camadas, a camada de modelo, a camada de visão e a camada de controle. Esse capítulo vai trabalhar mais a camada de visão, né? Que é a camada de apresentação. Então, vai cuidar da parte de apresentação da aplicação web para o usuário. Tá? Então, como eu vim falando, vamos utilizar na parte de apresentação alguns recursos que tem disponível no Visual Studio, né, para que a gente facilite, digamos assim, o processo de você melhorar a apresentação da aplicação, fazer uma aplicação mais atrativa e de melhor usabilidade. Então, uma biblioteca que é bastante utilizada com essa finalidade é o Bootstrap. Tá? Então, o Bootstrap é bastante utilizado aí na comunidade aí de TI na criação de sites. Então, ele na realidade engloba um conjunto de estilos, né, de fontes e de JavaScripts que melhoram a visualização da aplicação web. Tá? Então vamos estar instalando no Visual Studio a versão 3.3.6 do Bootstrap. Então, para a gente instalar o Bootstrap no nosso projeto, a gente vai usar aquele gerenciador de pacotes e vamos localizar o Bootstrap e procurar exatamente a versão 3.3.6. Tá? Então, estou com o projeto aberto aqui, com nossos controladores que fizemos no capítulo 1 e no capítulo 2, e vamos localizar aqui o Bootstrap. Tá? Vamos entrar aqui no gerenciador de pacotes, ver se localizamos essa biblioteca. Vou procurar aqui o Bootstrap. Ele está mostrando aqui a última versão já é a 4.5.3, mas vamos procurar aquela de forma que não dê nenhum problema de parâmetros quando tivermos montando o exemplo. Tá? Então vou confirmar aqui a instalação do Bootstrap, de forma que nós possamos instalar e utilizar o Bootstrap. Vou confirmar aqui a instalação no nosso projeto. Ele está instalando aí, ele adicionou aqui as referências. Aqui não deu nenhum erro, tá? Então vamos conferir aqui alguns detalhes na instalação. Né? Foi criada a pasta Content e Fontes. Tá? Então o projeto aqui ele acrescentou aqui essa pasta aqui, Fontes, e a pasta Contents, tá? Com o CSS, né, e outros arquivos referentes ao Bootstrap. No arquivo packages.config nós podemos conferir os pacotes já adicionados ao projeto e as suas respectivas versões. Então, existe um arquivo de configuração aqui na aplicação que informa os projetos, os pacotes instalados. Né? Então, tenho aqui o Bootstrap, tenho aqui que acabamos de instalar, tenho aqui o Entity Framework, que instalamos lá no capítulo passado, e mais alguns pacotes, né? O jQuery, o Razor, etc. Vamos fechar isso aqui. Então, nosso projeto agora contém o CSS do Bootstrap. Né? Nós importamos
CSS, esses fontes aqui para o nosso projeto, de forma que eles podem ser agora utilizados. Conferindo aqui o packages. Muito bem, falando aí um pouco mais do Bootstrap, para a gente entender a ideia do Bootstrap. O Bootstrap é um pacote de CSS, né, desenvolvido pelo Twitter, e que, como eu já citei, muita gente utiliza, né? Ele basicamente define a ideia de que a tela é dividida em 12 colunas, tá? E você vai encaixando, digamos assim, os componentes nessa estrutura de 12 colunas, de forma que a sua aplicação vai ficar responsiva em relação à tela do dispositivo, pois uma vez que os componentes são encaixados nessas colunas, essas colunas ficam mudando de tamanho dependendo do tamanho da tela do dispositivo que você está utilizando para visualizar o site, né? Então isso aí é o conceito da responsividade, né? Que você pode trabalhar, né, com interface em telas de qualquer tamanho, tá? Então existe uma padronização no nome das classes do Bootstrap, né? Onde você faz referência aqui às colunas, né? E ele tem uma terminologia para cada tamanho, para 4 tamanhos distintos de tela, né? O XS é a tela de celular, né? Que ele vai selecionar um tamanho automático de coluna que serve para telas cuja largura seja menor do que 768. O tamanho small, né, que é de tablet, que é acima de 678 até esse valor aqui. A coluna tem 62 pixels. A tela de tamanho médio, né, que é o considerado desktop, quando ela tem a largura superior a 992 pixels, a coluna vai ter 81 pixels, né? E a grande, né, que é o desktop de alta definição, são telas acima de 1.200 pixels, que a coluna vai ter 97 pixels. Tá? Então ele vai espalhando, digamos assim, os componentes visuais na tela do dispositivo de acordo com essas larguras de coluna aqui, digamos assim, virtuais, né, que existam, de forma que se você abre uma interface numa tela estreita ou numa tela um pouco mais larga, ela não fica assim, digamos assim, puxada para um canto, né, para a lateral esquerda da tela, por exemplo, e aquele espaço do lado direito todo livre, né? Ela vai espalhar um pouco a interface de forma que você adapta aquela interface para diversos tamanhos de tela. Muito bem. Para trabalhar a parte de layout, outro conceito que nós precisamos entender, além do Bootstrap, é o conceito de arquivo de layout, né? Arquivo de layout é um arquivo que vai conter as definições de layout que serão aplicadas em várias interfaces do seu programa, tá? A ideia é similar ao conceito de slide mestre do PowerPoint. Então, quando você cria uma apresentação no PowerPoint, por exemplo, você coloca, por exemplo, essa barrazinha aqui superior e ela vai aparecer em todos os slides, né? Você coloca uma barra inferior e vai aparecer em todos os slides. Da mesma forma, toda a programação visual que você fizer no seu arquivo de layout, elas serão utilizadas em todas as interfaces, né, em todos os arquivos de interface que você associar àquele layout, né? Eu posso ter mais de um layout numa aplicação, mas supondo que eu tenho um layout apenas, eu crio esse layout e vou jogando todas as minhas interfaces associadas ao layout. Posso ter mais de um layout e algumas interfaces estão ligadas ao layout e outras interfaces a um segundo layout. Então, novamente, o que é que eu vou colocar nos arquivos de layout? Eu vou colocar menus, cabeçalhos, rodapés e itens comuns às diversas interfaces que eu planejei para a minha aplicação. Tá? Então,
esses arquivos de layout eu vou criar, vou criá-los e gravá-los numa pasta chamada shared, dentro da pasta views da aplicação, tá? E vou associar cada uma das minhas views ao layout criado na pasta shared. Muito bem, para eu criar um layout, eu vou na minha pasta views e vou selecionar, adicionar nova pasta e informar o nome shared. Tá, então vamos aqui fazer esse processo. Tá? Então venho aqui na minha aba de views, tenho aqui meus layouts de categoria que nós criamos no capítulo 1, de fabricantes que nós criamos no capítulo 2, e agora vamos estar criando uma pasta para os nossos, uma pasta shared para criar agora nosso padrão visual que será aplicado em todas as nossas visões, né? Em todos os nossos views já da aplicação. Então, dentro dessa pasta shared, nós vamos adicionar agora um arquivo de layout, tá? Que vai ser subscript layout.cshtml. Então, venho nessa pasta shared aqui que criamos, adicionar, novo item, MVC5 layout page, vamos procurar aqui, Razor, página de layout MVC5 Razor, aqui está em português, nesse Visual Studio aqui, no que eu estava usando antes está em inglês, então, mas é esse arquivo aqui, tá? Essa opção aqui. Então, vamos estar criando aqui a nossa página de layout, tá? Subscrito layout CSHTML, adicionar. Ele vai adicionar uma página padrão de layout, tá? Essa apresentação padrão, né? Esse render bar aqui, ele vai colocar nesse ponto aqui a interface associada. Então, se eu associar esse arquivo de layout aqui à minha aplicação, ele simplesmente vai jogar toda a minha visualização aqui dentro, desse div aqui do corpo da aplicação, e na prática está apenas adicionando uma barra de título, tá? Na barra de título um texto, né? Um texto que deve estar contido no viewbag.title, que deve na realidade ser esse conteúdo do viewbag, nós vamos ver mais na frente, é um conteúdo que é alimentado pelo controlador. Então o controlador passa esse viewbag para a camada de interface, e a camada de interface pode utilizar esse conteúdo. Então na prática esse layout padrão que é gerado do Visual Studio, ele apenas coloca esse título, tá? Coloca esse título na interface do navegador, tá? E acrescenta a página que está associada aqui. Então vamos, né, aqui nós já fizemos essa parte, inserimos o layout no projeto, tá? E vamos colocar esse layout aqui, tá? Vou copiar esse layout aqui, vou substituir o layout padrão por esse, tá? E a gente vai explicar o conteúdo apresentado aqui nesse layout. Então, vamos substituir isso aqui, vou apagar esse e vamos colocar esse layout que está disponível aqui no nosso PDF. Vou copiar aqui para o Visual Studio. Ok, então esse vai ser o nosso layout, né? Mantive aqui o viewbag com o título no cabeçalho e acrescentamos um monte de coisa, tá? Então vamos aqui ver cada tópico que foi acrescentado para a gente explicar dessas sintaxes que aparecem aqui.
viewport é a área visível da tela do dispositivo e essa opção aqui, né, de comprimento define que ele vai utilizar toda a largura da tela na apresentação, tá? Então esse comando aqui está dizendo que eu vou usar toda a largura do dispositivo na minha apresentação. Aí eu venho aqui com o ViewBag. O ViewBag apresenta na barra do navegador conteúdo de ViewBag.title, que será definido na página que eu utilizo o layout. Tá? Então a página que eu uso o layout diz o conteúdo e esse conteúdo é apresentado na barra do navegador. Tá? Aqui eu estou fazendo o href com o Bootstrap. Tá? Essa classe do Bootstrap CSS foi adicionada ao projeto quando nós adicionamos ele. Esse Bootstrap.css está dentro da página Content, que está dentro do diretório raiz da aplicação. Tá? Esse tio aqui representa o diretório raiz da aplicação. Então, eu estou dizendo aqui que meu arquivo bootstrap.css ele está aqui dentro. Content, certo? Content, e eu vou ter aqui o bootstrap.css, que é esse arquivo aqui. Então, estou fazendo a importação desse arquivo no meu layout. Tá? Estou fazendo aqui um href desse conteúdo. Muito bem, aí eu venho para a minha classe de conteúdo da interface web. Tem aqui um div, que é o container, tem um div role. Tá? Tem um div role que define uma linha. Tá? E aqui eu tenho dentro da linha quantas colunas lá do Bootstrap ela vai utilizar. Então, essa primeira parte aqui, onde eu estou fazendo referência a call xs-3, eu estou dizendo que eu vou usar nesse div aqui 3 colunas das 12, tá? Que vão ter tamanhos de acordo com a tela que você vai utilizar. Então, tem aqui uma primeira linha que mostra aqui um texto, tá? Desenvolvimento, tem um cabeçalho aqui com texto e utilizando Bootstrap num tamanho menor. Depois eu venho aqui para uma segunda linha, esse div aqui vai dar uma segunda linha que vai ocupar as 12 colunas, cujas 3 primeiras, certo? Cujas 3 primeiras, por que as 3 primeiras? Porque eu estou colocando aqui call xs3, então aqui eu estou dizendo que esse div aqui vai ocupar 3 colunas, tá? E esse outro aqui vai ocupar as 9 colunas seguintes, tá? Fechando as 12, tá? Então, dentro dessas 3 primeiras colunas, eu estou colocando aqui uma lista, tá? Que tem um determinado padrão de visualização navPews. Aí já está passando aqui para outro. Tá? navPews e navStacked, que são os padrões de visualização que vão ser utilizados aqui no LI, né? No UL e no LI. Tá? Então ele vai mostrar aqui um conteúdo chamado Home, vai mostrar um Action Link, tá? Um abaixo do outro aqui, um para a lista, né? Chamado Categorias, que vai chamar meu controlador de categorias o método index, aquela página que nós fizemos da listagem de categorias. E tem um outro action link nessa minha lista que vai chamar o controlador de fabricantes, vai ter o nome apresentado na tela de fabricantes e vai chamar o método index. Tá. Ok, é o link text. O action name e o root, tá? Então é isso mesmo, aqui é o nome do controlador, aqui é o que vai aparecer na tela, e aqui o método. Então tem aqui a lista com tem 3 entradas, uma com home, uma com o action link de categorias e outra com o action link de fabricantes. Aqui eu vou ter nas 9 colunas seguintes, eu vou ter a página
linkada, né? A página renderizada, no caso, qualquer página dessas aqui que eu associar, né? Sei lá, a minha index de fabricante, que vai estar vinculada ao meu layout, e a gente vai ver como fazer isso, ela vai ser apresentada aqui nessas nove colunas, ao lado desse menu aqui, essa lista que é um menu, né? Um menu de Action Links. Abaixo dessa área aqui, eu vou ter uma outra linha com um rodapé, né? E que está ocupando aqui as 12 colunas, tá? Está ocupando aqui as 12 colunas e que vai ter essa informação, layout com Bootstrap. E por fim, esse URL content faz faz uma inclusão, né, de scripts, agora de scripts que estão nesses arquivos aqui. Tá? Então, quando nós fizemos a importação aí do Bootstrap, acho que a gente não tem comentado, mas ele criou essa parte aqui de script, né? Ou na realidade acrescentou nessa parte de script esses arquivos aqui, tá? De JavaScript que estão disponíveis para uso, e nós importamos ele aqui nesse layout, o Bootstrap e o jQuery, que nós vamos comentar mais na frente, tá? Então, com isso aqui eu fiz um layout de uma página de entrada. Eu preciso associar esse layout a uma página de visualização. Então, vamos pegar a visão index, que é a visão de entrada do meu controlador de fabricantes, e vou associar ela a essa página de layout. E aí ela vai se enquadrar, digamos assim, nesse layout. Para isso eu vou pegar logo lá no início, onde está nulo o layout, e vou copiar esse conteúdo. Tá? Então, fabricantes index layout vazio, vou substituir por o nome do meu arquivo de layout, que está em views, tá? Views, shared e subscript layout, que foi o nome que a gente utilizou aqui, né? Então pronto, ali fiz a minha ligação da minha página de fabricante para o meu layout. Então vamos dar uma olhada como ficou aqui a apresentação da nossa página. Então, executar aí a solução, e ele vai apresentar a página de índice utilizando o layout, aquele layout que nós informamos. Veja que a única alteração que fizemos na página fabricante index foi informar o layout, e ele muda totalmente a apresentação, tá? Colocou aqui a nossa dividiu esse texto aqui, essa área aqui em 12 colunas, usou 3 colunas, né, 3 dozeavos aqui da área para nossa lista, tá? Essa lista aponta para esse home, que é a tela de entrada, categorias ou fabricantes, né? Fabricantes está apontando para esse próprio index aqui, tá? Categorias aponta para a estrutura anterior, que não foi ainda linkada com a página de layout, tá? E fabricantes é onde a gente já está. E aquela interface do index, ela faz exatamente essa apresentação aqui, né? Criar fabricante e o nossa listagem aqui dos fabricantes com o acesso às demais operações do CRUD, né? Aqui é de criar e aqui é de editar, de visualizar e de excluir, formando aqui as 4 operações que eu posso realizar no CRUD, né? E a nossa barra de cabeçalho, onde tem um H1, né? E aqui um H, deixa eu ver aqui, um H4 eu acho. Aliás, não é o próprio H1 também, só que com esse perfil aqui do Bootstrap, de mensagem de erro, text danger, que fica vermelho, tá? Muito bem, aí nesse ponto aqui nós vamos dar uma pausa aqui na videoaula, né? E incluímos aqui na nossa interface de index de fabricante
Bootstrap para melhorar a apresentação visual da página, tá? Então essa área aqui, como vimos comentando, ocupou os 3 dozeavos. Essa outra área aqui, que é onde está a minha interface anterior, que a gente tinha criado, ela vai ocupar os 9 dozeavos, né? Ou as 9 colunas, as 9 últimas colunas da visualização. Então sempre vou ter aqui um cabeçalho, essa lateral aqui, que é o meu menu, e aqui embaixo o rodapé, que foi isso que foi programado nesse layout. Tá? Então aí na sequência aí das videoaulas vamos caminhar mais um pouco com o Bootstrap. Vamos dar uma pausa agora.